Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos pelo privilégio desta manhã, este dia do Senhor, dia que o Senhor fez para o descanso do corpo e para o enlevo e a edificação da alma. E pedimos, Pai, na Tua misericórdia, que o Senhor nos dê capacidade de entender a Tua palavra, para aprender coisas importantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso compromisso, acima de tudo, com o Senhor, porque nós temos ciência de que o objetivo da nossa vida é honrar e glorificar Teu nome e usufruir das Tuas delícias, ó Pai. Então pedimos que o Senhor nos dê capacidade, o entendimento que vem, Senhor Deus, de uma maneira peculiar, pelo próprio Senhor, o Deus triuno falando em nós, através do Espírito Santo. Nos dê essa capacidade para compreender o que vamos falar agora. Nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor de nossa vida. Amém. Meus irmãos, a aula hoje ela é um pouco diferente do que as aulas que eu costumo dar. É uma aula de escola dominical mesmo. Ela vai ser revestida de algum aspecto talvez um pouco aparentemente técnico. Eu gostaria que você estivesse acompanhando até o final de tudo, de toda a aula, para entender tudo aquilo que vai acontecer, mas é algo que na minha vida, no meu ministério, poucas vezes eu fiz nesses 34 anos de ministério sagrado, né? Então, o que eu vou falar? Eu tenho dito nas nossas reuniões de oração e também nas pregações na aula aqui, que uma das bênçãos deste momento, dessa situação totalmente fora do quadrado que nós estávamos acostumados a andar, desta situação toda, uma das bênçãos que nós temos é o privilégio de ficar em casa, e você vai falar, mas isso não é uma bênção, isso está sendo um castigo para mim, mas o Senhor te colocou sentado e disse assim para você, agora aproveita a oportunidade que eu estou te dando, e é a oportunidade de nós orarmos mais e de nós estudarmos mais a palavra. Nós vivemos num mundo já, muita gente falava sobre isso, não necessariamente pessoas falando de teologia, de Bíblia, mas num mundo de ativismo tremendo, você não tinha tempo para praticamente nada, né? Agora você tem tempo. Eu tenho um amigo, muito amigo, que ele costumava dizer assim, que tempo é questão de preferência. A frase não foi ele que inventou, mas ela é verdadeira. Tempo é questão de preferência. Eu não tenho tempo disso. Se você tiver um objetivo específico, dificilmente você vai poder repetir, não tenho tempo para isso. Mas agora o Senhor como que nos colocou sentados e disse assim, agora aproveita o tempo para ler mais a Bíblia e orar. E é esse o desafio que fazemos. Um dos motivos da reforma protestante, lá do século XVI, é a ênfase de que cada cristão tem o direito e o dever de procurar aprender diretamente na palavra. Que a palavra deve falar ao seu coração, evidentemente, nós estamos lembrando da ação do Espírito fundamental, essencial, mas estudo da palavra do Senhor, não é? Esta é a crítica que alguns até hoje fazem às Bíblias que têm comentários no rodapé, onde alguns crentes como que acostumam-se a não pensar, vamos ver o que fulano disse ou o que está escrito aqui. O texto, a orientação, a palavra inspirada é o texto bíblico. Todos os demais comentários, inclusive o que eu estou fazendo aqui ao vivo, eles são comentários, mas nós devemos buscar a instrução na palavra do Senhor. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Eu tenho dito que o Senhor está dando uma oportunidade para você para abrir sua Bíblia. No entanto, muitos pegam as Escrituras e falam, o que eu faço agora? Tão mal acostumados estão de meditar, de extrair ensinos das Escrituras, ou até mesmo com um sentimento de incapacidade. Eu não posso, eu não estudei, eu não sou teólogo, eu não fiz seminário, né? Eu não fiz instituto bíblico, eu tenho pouco tempo de convertido, eu não tenho capacidade, que não conseguem extrair ensinos das Sagradas Escrituras. E eu quero incentivar você profundamente a fazer isto. Então, o que é esta aula? Esta aula, então, é uma aula sobre um livro da Bíblia. Eu vou pegar. O reverendo Fulton, dando aula aqui, fez isso algumas vezes. Quem participou de aula de escola dominical na Igreja do Calvário, já teve esse tipo de informação que o reverendo Fulton trazia, muito preciosa, com certeza muito preciosa. E hoje eu vou fazer isto, e escolhi um livro da Bíblia, eu escolhi o livro a Carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus. Então vou fazer um pequeno
pequena visão de Hebreus, vou falar alguma coisa sobre o ensino e vamos ter aplicações, evidentemente, espirituais para o nosso entender, não é? Nós precisamos pedir, em primeiro lugar, em qualquer leitura bíblica, a coisa fundamental das Escrituras, realmente pedirmos a orientação do Senhor. A minha Bíblia está toda cheia de marcadorzinho, claro, preparei a aula, então ela está cheia de coisinhas aqui. O primeiro texto que eu tenho está em Tiago, no capítulo 1, e eu vou ler os versículos 5 a 8. Este é o fundamento daquilo que você precisa para estudar as Escrituras. Tiago 1, versículo 5 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ele não põe condições, Ele dá com abundância, sabedoria, e nada põe como condição. E ser-lhe-á a quem pedir, ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei a sua prática de estudar as Escrituras, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Ontem na reunião de oração eu estava dizendo que algumas coisas sobre oração, e falando que Calvino diz que a oração é alguma coisa que está primeiro na nossa fé, né? Quando você entende a mensagem do Senhor, te convidando para a salvação, te convencendo do seu pecado, de que você deve a Deus, que você não tem salvação em si mesmo, que você precisa de alguma coisa que te salve, e Ele oferece Jesus e a sua obra para pagar sua dívida, e você se alegra, o seu coração se alegra com isso, você pode ter certeza que foi o Espírito que te deu convencimento. Antes de você orar, sem dúvida nenhuma pedindo o Espírito, mas em seguida você ora, porque você já responde ao convite de Deus, dizendo: eu aceito, é isso, Senhor, eu vou te seguir. Isto é uma oração, né? Não é o padrão da oração do Senhor, mas isto é uma oração. Então a oração deve acompanhar. Você, ao pegar as Escrituras em suas mãos, primeira coisa, ore ao Senhor: Senhor, me dê capacidade de entender aquilo que eu vou ler agora, e eu agradeço porque o Senhor prometeu me dar essa capacidade. Então você abre as Escrituras e você vai agora ler as Escrituras e procurar o conhecimento que vem da parte do Senhor, não é? Então nós temos isso como fundamento para o entendimento das Escrituras. Mas algumas outras coisas são úteis, não essenciais, mas úteis, muito úteis para uma boa compreensão da palavra. E uma das coisas que nós falamos que são ferramentas úteis para a compreensão da palavra do Senhor, claro, eu poderia citar as línguas originais, para você procurar no texto grego, no texto hebraico. Alguns trechos das Escrituras foram registrados em aramaico, não é? Você procurar isto. Mas uma coisa muito importante para você é você ter o entendimento do contexto, onde está inserido aquilo que você vai ler. Contexto histórico, contexto geográfico, por que não é? Entender o que está acontecendo ali, para você poder, então, com isso, poder tirar as informações corretas. Este é um princípio importante para todo tipo de busca de conhecimento, na verdade. Na conversa com alguém, é tão importante você saber o contexto ou as referências da pessoa. Nas Escrituras acontece a mesma coisa. Então nós vamos olhar um pouco nas Escrituras para procurar esse contexto. A primeira parte dessa aula é exatamente sobre isso. Eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo isso baseando o estudo em alguns autores. Pela antiguidade dos escritos, das edições, no caso aqui dos escritos, eu começo com a situação deste livro, que é a Carta aos Hebreus, é o comentário aos Hebreus de Calvino. Tem na língua portuguesa, esse aqui no caso é em espanhol, mas tem na língua portuguesa também. Um outro que é publicado pela Cultura Cristã, é um comentário de Hebreus, escrito pelo reverendo Simon Kistemaker, não é? Então é um estudo que ele faz na carta aos Hebreus, está aqui no Instagram também, aos Hebreus, Cultura Cristã. Um mais recente, também na Cultura Cristã, é este comentário de Hebreus do reverendo Augustus Nicodemos. Muitos aqui conhecem o reverendo Augustus Nicodemos por escutá-lo no Instagram e nas publicações que ele tem no YouTube. Então este comentário aos Hebreus
publicado também pela editora do Reverendo Augusto Nicodemos. E o único dos livros que eu tenho aqui, o de Calvino também não, o comentário de Calvino também não é da cultura cristã. Um outro que eu tenho é esse comentário da Carta aos Hebreus, que é da PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, de Norman Shields. Então, são os 3 livros que eu usei. Além deles, as anotações, eu estou falando, claro, no sentido de comentários, não é? As anotações da Bíblia de Genebra. No caso, eu tenho uma edição da Bíblia de Genebra, uma edição especial que foi feita no Mackenzie, mas é a edição da Bíblia de Genebra. Agora, é claro que tudo isso eu estou falando e o fundamento são as Escrituras, é aquilo que mais está sendo importante para nós aqui. Vamos começar falando um pouquinho de autoria. Quem que é o autor da Carta aos Hebreus? Meus irmãos e irmãs, há tantas hipóteses sobre isso. Eu estou falando em autoria humana, não é? Quem escreveu esta carta? Qual foi o instrumento de Deus para escrever essa carta? As opções são variadas, há uma lista enorme, citadas por pessoas, desde a antiguidade até relativamente sendo mais recentes, mas há diversas hipóteses sobre isso. Então, alguns falam que foi Paulo que escreveu. Normalmente na igreja a ideia que nós temos mais comum é que carta de Paulo aos Hebreus, alguns acham que foi Paulo, outros dizem que não foi Paulo, mas foi Silas, alguém bem perto de Paulo. Outros citam Lucas, na qualidade, no tipo de escrito grego utilizado, estilo de linguagem. Muitos dizem que se aproxima muito mais do trabalho feito por Lucas. Alguns, inclusive, juntam duas coisas. Desde a antiguidade, algumas pessoas achavam que Paulo escreveu, e ele escreveu em hebraico, e daí ele passou para Lucas, e Lucas transcreveu para o grego. Isso é uma hipótese, não temos nada escrito sobre isso, mas há uma ideia de que, na verdade, Lucas traduziu para o grego o que Paulo tinha escrito em hebraico. Mas há ideias também de que teria sido Priscila ou Áquila, lembram dos dois, no livro de Atos dos Apóstolos? Então, um casal, alguns dizem Priscila ou Áquila. Há um grupinho também que até imagina que foi a própria Maria, mãe de Jesus, que escreveu esta carta, não é? Apolo, Barnabé. Como eu disse, há diversas hipóteses, não é? A primeira citação que nós temos na história da Carta aos Hebreus, sobre a Carta aos Hebreus, é um escrito de um dos pais da igreja. Pai da igreja, meus irmãos, não são os apóstolos. Pai da igreja não é Deus. O pai da igreja é Deus. Mas na conversa, no diálogo, quando nós falamos de pais da igreja, nós estamos falando daqueles principais da igreja logo depois dos apóstolos. O estudo dos escritos desses pais de igreja é chamado de patrística. Patrística porque vem exatamente da questão de pais, não é? E tem diversos nomes de pais da igreja. Quando a igreja foi estabelecida, então ela se organizou, ela tem uma igreja firme em Jerusalém, não é? Essa igreja é pastoreada por Tiago, o irmão de Jesus. Ela sai ali e vai para algumas cidades importantes do Império. Roma também ela tem um ponto importante em Roma. Ela tem em Antioquia, ela tem na Turquia uma colocação muito importante também. Alguns desses lugares se tornaram sede de bispados. Não vamos fazer associação de bispo com os bispos de hoje. A palavra bispo, no grego significa pastor. Então, na verdade, tecnicamente, todos somos bispos. Todos nós pastores somos bispos. Eu sou bispo, né? Mas isso não é título, é função, é pastor, é isto. Não vai começar a me chamar de bispo depois que eu vou acabar essa quarentena e eu chegar na igreja todo mundo me chama de bispo. Eu não sou chamado de bispo, mas eu tenho a função episcopal de bispo, né? Então, alguns foram se tornando importantes. E um destes cabeças da igreja, que morava em Roma, ele chamado Clemente, né? Clemente de Roma. Há um outro Clemente que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele escreve uma carta à igreja de Corinto, não é canônica, é uma carta que temos arquivos dessa carta, escrita aos irmãos de Corinto, no ano 96 da era cristã. E Clemente cita diversas passagens, diversas palavras da carta aos Hebreus.
Chega ao ponto de alguns até acharem que ele é o autor da carta aos Hebreus. Isso é uma outra hipótese, mas essa hipótese não se firma, ele teria dito que seria, é o que se entende. Mas na carta que ele escreve aos Coríntios, Clemente, ele cita a carta aos Hebreus no ano 96. Portanto, nós temos uma data limite para nós podermos localizar a carta. Ela não foi escrita depois de 96, não é? Ela foi escrita antes de 96, uma vez que a citação de Clemente dá a entender que ela era uma carta muito conhecida, né? Então, isso é importante para nós. Mas quando ela foi escrita? Por volta do ano 60, mais ou menos, um imperador de Roma, muito famoso, que você já ouviu falar, chamado Nero, ele incitou uma perseguição aos cristãos. Eu não vou entrar em detalhes na história, mas assim, resumindo, a versão mais conhecida é de que ele, querendo construir uma nova Roma e não tendo condições de fazer o que ele queria para mostrar o seu poder e o seu império e deixar na história o seu nome, ele não tinha como fazer, ele colocou fogo em Roma para que fossem destruídos os prédios e ele pudesse construir os prédios segundo a sua própria vontade, Nero. E claro que isso trouxe mortes, trouxe uma situação muito desagradável, ele não podia dizer que ele estava pondo fogo em Roma, e então a história narra que ele pôs culpa nos cristãos. E houve uma primeira perseguição aos cristãos. Essa perseguição, ela durou até o ano 63, mais ou menos, 62, eu não me lembro, parece-me que Nero morreu por volta do ano 64, ele se matou, né? Então houve uma primeira perseguição aos cristãos, depois houve uma relativa paz, né? Passou essa acusação, então houve uma relativa paz para os cristãos. Na carta aos Hebreus você vai ver alguma citação falando de que os irmãos escutavam, lembravam de situações difíceis que tinham passado. Ele não está falando de perseguição como, por exemplo, a perseguição a Paulo, que ela é uma perseguição pessoal, individual. O reverendo Ludgero Neto, fazendo estudo na carta aos Filipenses, essa semana citou que quando ele escreve aos Filipenses, diz, olha, provavelmente vocês vão sofrer coisas como eu estou sofrendo. Mas ainda era uma coisa pontual contra Paulo, né? Mas essa perseguição se tornou grande com a morte de muitos cristãos, muitos se tornaram mártires, né? Então, se a Clemente coloca um limite lá em cima, quer dizer, não foi depois de 96, porque ele citou a carta, para baixo foi antes. Quando? Há uma dúvida enorme sobre isso. Nós não temos nas Escrituras evidência maior sobre quem escreveu. Se foi aí por volta do ano 80, 90, não é? Então não foi Paulo. A morte de Paulo é dada mais ou menos por volta do ano 60, no máximo, da nossa era cristã. Então não teria sido ele. Então como é que nós podemos resolver essa questão? Na verdade, com toda essa dúvida sobre quem escreveu e a data da carta, nós não temos informações outras, e há uma citação muito legal que eu vou falar sobre ela agora, mas só quero dizer uma outra coisa. Quando Clemente citou a carta, os escritos da carta aos Hebreus para os Coríntios, em nenhum momento ele fala que é Paulo. Seria justo que Clemente, se a carta fosse escrita por Paulo, que Clemente citasse que ela foi escrita por Paulo, mas Paulo não tem mas Clemente não traz essa informação. Irineu, também outro dos pais da igreja, cita a carta aos Hebreus, mas ele não fala que foi Paulo que escreveu. Tertuliano é um outro nome de pai da igreja, também não cita que é Paulo. Então há uma certa dificuldade de compreender que tenha sido Paulo que escreveu. Além disso, meus irmãos, na própria carta aos Hebreus, no capítulo 2, o escritor da carta, ele cita algo importante e ele fala sobre uma situação que parece excluir realmente Paulo deste grupo. Ele falando sobre a questão daquilo que foi informado, estou no capítulo 2 da carta aos Hebreus, você está com sua Bíblia aí? Capítulo 2, ele cita no versículo 3, eu só vou ler o versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. O que está escrito aqui é que aqueles que escutaram dos lábios do Senhor
não foram aqueles que escreveram esta carta, porque quando ele coloca o nos aqui, não é? Ele coloca esse pronome aqui, nos, ele está dizendo que nós recebemos daqueles que aprenderam primeiramente. Você vai dizer assim, mas o que isso exclui Paulo? Por que isso excluiria Paulo? Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo ele defende a sua autoridade e ele fala algo muito interessante sobre isso. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, ele fala a partir do versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo, ao defender sua autoridade apostólica, ele diz que ele recebeu o ensino do Evangelho do próprio Senhor Jesus. Os estudiosos, e eu com eles, entram nesse ponto de vista de que Paulo, quando se converte, ele está lá em Damasco, recupera a visão, as Escrituras falam que ele passa alguns anos naquela região, inclusive no deserto, e praticamente todos são unânimes em defender a ideia de que naquele tempo o Senhor Jesus revelou a sua palavra a Paulo. Lembra que Jesus, ele escutou a voz de Jesus no caminho de Damasco, na conversão. Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome dele ainda era Saulo. E ele fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, é justo entender, pela defesa que Paulo faz em Gálatas, que ele ouviu do próprio Senhor. Se ele ouviu do próprio Senhor, e ele ouviu, porque ele disse que ouviu, eu não tenho por que duvidar disso, ele não pode estar incluído entre os autores da carta aos Hebreus, porque ele diz, a palavra foi primeiro revelada àqueles que ouviram e depois nos foi transmitida por eles. E ele fala que ele não ouviu de homens, ouviu de Jesus. Então, Paulo, na minha maneira de entender, ele é excluído dessa lista de prováveis autores da carta aos Hebreus. Um líder de igreja chamado Pantelo, pouco conhecido, ele fala que Paulo, quando escreve lá perdão irmãos, quando Pedro fala na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16, que Paulo ensinou muitas coisas, inclusive algumas difíceis de entender, ele estava se referindo à carta aos Hebreus. Este homem diz isto. E Clemente, agora sim, eu falei que tinha dois Clementes, um Clemente de Roma, agora um outro Clemente de Alexandria, ele que cita essa palavra deste outro homem, e ele então adota a ideia de que Paulo que escreveu. Isso se espalhou pela igreja durante muito tempo. Mas irmãos, tudo isso eu estou falando para dizer uma coisa, e você fala, mas pastor, e aí, quem que escreveu a carta? Não é? Um outro pai da igreja, um homem chamado Orígenes, ele diz em determinado momento assim, essa carta, quem escreveu a carta aos Hebreus? Só Deus sabe. Desse jeito. A carta aos Hebreus, quem escreveu? Só Deus sabe. Nós não sabemos quem foi o autor. Não é? Provavelmente a ideia de mulheres, Priscila ou a própria Maria, como estado, certamente não foi escrito por mulheres, porque há uma determinada citação na carta aos Hebreus em que é usado, quando a pessoa fala de si mesma, ela usa uma terminologia masculina. Então, com certeza não foi ela. É um particípio com terminação masculina, lá em Hebreus 11:32. Se quiser anotar, você anota, mas eu não vou ler agora. Hebreus 11:32. Então, você não vai ver isso na língua portuguesa, mas lá no grego, quando ele fala de mim, ele usa a maneira masculina de escrever, então não deve ter sido mulheres que escreveram esta carta mesmo. Não é? Nós temos então dúvida de quem é o autor humano, mas nós não temos dúvida de quem é o autor da carta aos Hebreus. Isso é fundamental para nós, meus irmãos. Quem escreveu esta carta, ou quem é o autor desta carta, finalmente é o Senhor Deus. Eu quero lembrar a você o texto que nós encontramos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 a 21. Isso, meus irmãos, é claro que não se trata ou não se refere apenas à carta aos Hebreus, mas a todas as Escrituras. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 a 21, aonde o Senhor nos diz assim:
temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no seu coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não foi inventada por homens particularmente, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por causa disso, meus irmãos, declarar a autoria humana da carta aos Hebreus não é algo essencial para crer que é a palavra do Senhor, inspirada para cada um de nós. Quando você se aproximar da leitura da carta aos Hebreus, e mais ainda de todas as Escrituras, se aproxime com reverência e cuidado, reconhecendo que ali está algo que o Senhor deu para você para a sua orientação. Então, vamos lá? Você pega as Escrituras, você ora pedindo a sabedoria de Deus, né? E você abre as Escrituras sabendo que é a palavra do Senhor, independentemente de quem a escreveu. Há discussões desse tipo em outros lugares das Escrituras. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos não tem o nome de Lucas no começo, por exemplo. Então, ele diz que ele é uma pessoa estudiosa, que registrou aquilo, dedica os dois livros a uma mesma pessoa. Por causa disso, nós entendemos claramente que é o mesmo autor, tanto no Evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o linguajar, o contexto, e no caso do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele se coloca em certas situações que ele estava presente, nós fizemos isso, então chegou a nós, e era Lucas que estava viajando com Paulo, nós temos a conclusão que é Lucas. O final, por exemplo, que nós temos lá do Pentateuco, quando é narrada a morte e o enterro de Moisés, há uma discussão, Deus revelou para Moisés o que ia acontecer, ou foi alguém que terminou aquilo? Não há problema quanto a isso, eu não tenho problema quanto a isso. Se foi Moisés que o Senhor falou assim, pode escrever que é isso que vai acontecer, Moisés. E escreveu, não tenho problema nenhum quanto a isso. Então, ele vai lá para o alto do monte que o Senhor o coloca para ver a terra prometida, e ele morre e é enterrado num lugar que ninguém sabe. Como que ficou escrito isso? Tinha alguém junto com ele? Se tinha alguém junto com ele, como é que ninguém sabe? A questão é, Deus inspirou alguém para escrever aquilo que está escrito e registrado para nosso conhecimento. Então, nós temos a informação maravilhosa a respeito de que o Senhor deixou essa palavra para nós. Mas vamos essa é a primeira parte, eu estou dando assim uma visão genérica. Deixa eu falar mais uma coisa. No ano 70 aconteceu um fato extraordinário. Quem acompanhou os meus sermões aqui nos domingos à noite, sabe que eu repeti isso quase toda vez. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, mas precisa repetir isso? Eu falei, preciso, porque nem sempre quem está escutando hoje estava aqui no outro domingo, eu preciso falar toda vez. Então, não é que eu não tenho assunto, eu preciso explicar de novo. O que aconteceu? No ano 70 da era cristã, está na história, houve a destruição de Jerusalém. Houve uma rebelião em Jerusalém, nos anos 68, por aí assim, liderados por um partido radical judeu que você já ouviu falar, eram os zelotes. Eles se levantaram contra o poder de Roma, e eles então diziam que toda a classe sacerdotal de Israel estava contaminada, eram vendidos a Roma, e eles mataram toda a classe sacerdotal e todos os levitas que atendiam no templo. Mais do que isso, eles criaram uma rebelião contra Roma. Jerusalém era uma cidade muito fortificada, famosa pelos seus muros, largos. A família de Herodes construiu, os herodianos construíram, reforçaram muito, ela era uma cidade muito poderosa, vamos dizer assim. Então eles criaram um movimento de revolta para se libertar do jugo romano. Um general romano foi designado vir para acabar com a rebelião, ele chamava Tito. Quando ele estava indo para Jerusalém, morreu o imperador, pai dele. Então ele voltou para Roma, e ele assumiu o império no lugar do pai dele. Daí, como imperador, veio novamente. Ele cercou Jerusalém, um cerco de meses. Houve morte de muita gente, pelos escritos de um não crente, não cristão, mas um historiador judeu, Flávio Joséfo, dá a entender que mais de 1 milhão de pessoas morreram,
porque uma das táticas de Tito foi cercar a cidade, ninguém podia sair, era morto e tal, e houve uma celebração da Páscoa durante esse cerco. E Tito, o que ele fez? Deixou os judeus que queriam celebrar entrar em Jerusalém. Então a cidade se encheu de gente para celebrar a Páscoa. Só que quando queria ir embora, ele não deixou sair. Houve fome, foi terrível, a cidade foi destruída. E como os zelotes, ao matarem os sacerdotes, fizeram um ato absurdo para um religioso judeu. Eles criaram o quartel-general da Revolução no local do templo, lá era seu quartel-general. Mais um motivo, quando Tito entrou, destruiu tudo, destruiu Jerusalém, destruiu o altar, não havia mais nada, ficou uma esplanada. Você já viu isso? Tanto você vê isso nas filmagens de Jerusalém nos dias de hoje, se você foi lá, você já deve ter visto, lá há uma mesquita neste lugar, não é? Mas foi totalmente destruído, não havia mais o templo. Então Tito se vangloriou dizendo assim, acabei com o Deus de Israel, não havia mais lugar para sacrifício. Você sabe como é importante para os judeus o sacrifício, faz parte de todo o seu princípio religioso. Os sacrifícios pelos pecados, não havia mais lugar, não havia sacerdote para fazer sacrifício, não havia mais altar para fazer sacrifício, não havia mais um lugar santo. Nessa época some a arca do tesouro, desculpem, é uma coisa terrível, não existe mais nenhuma referência, e isso foi um fator marcante. A carta aos Hebreus não faz uma referência ao templo, nenhuma referência. E aqui os estudiosos, os que procuram interpretar, têm um ponto de vista diferente. Alguns dizem que é impossível alguém escrever a carta aos Hebreus e não citar a destruição do templo, se fosse depois da destruição do templo. Então, a carta aos Hebreus foi escrita antes de 70. Tem outros que são de outra opinião. O templo estava destruído e isso era um fato marcante. Tão marcante que quem escreve a carta aos Hebreus sequer cita o templo uma vez, mas fala em tabernáculo. Você lembra o que é tabernáculo? Tabernáculo é aquela tenda que era levada no deserto e que era o lugar onde se cultuava, fazia os cultos, os sacrifícios, ele era móvel. Mas a palavra tabernáculo, também você que tem um tempo de igreja já está cansado de saber, significa o lugar que Deus mora, que Deus habita, o local da presença de Deus. Então quem escreve a carta aos Hebreus só fala em tabernáculo. Alguns falam, isso prova que o templo não tinha sido destruído, por que ele não citou a destruição? Outros falam, isso prova que o templo já tinha sido destruído, então não fala nada sobre esse assunto e fala de tabernáculo porque não tem mais templo como referência. Interessante, não é? Então o grupo de aqueles que procuram por data ficam aí meio, o que é? Foi antes de 70 ou depois de 70? Eu me uno, por enquanto, até aqui, naqueles que acreditam que foi depois de 70. Eu acredito que foi depois de 70. Não preocupem, isso não me torna os que acreditam que foi de 70 como meus inimigos, adversários. Porque isso aqui não é doutrina, isso aqui não é essencial para a nossa fé, isso não muda absolutamente a nossa crença. Eu acredito que realmente é aquilo que se passa depois. E tanto para os que interpretam que foi antes de 70, como os que interpretam depois, todos são unânimes em dizer que esta carta ela tem um objetivo. E esse objetivo, meu irmão e minha irmã, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, está lá no final da carta, no último capítulo, nas últimas palavras de Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, né? Então eu quero ler lá no capítulo 13 de Hebreus, o último capítulo, dos versículos 22 em diante. E aqui nós encontramos uma coisa especial, né? Existem até estudiosos falando, isso aqui não é carta, é um livro. É carta, não é livro? Não é livro, é carta. Tem uma parte do livro que mostra que é livro, que parece um discurso, um sermão. Ah, mas é carta. Então, eu creio que o final de Hebreus, também eu me junto àqueles que acreditam que é uma carta, porque o final é típico de uma carta. E então, o autor, quem escreveu esta carta, começa no versículo 18, Hebreus 13, versículo 18, dizendo, orai por nós, é uma coisa muito pessoal, né? Mas o versículo 22 é o que me importa agora. Hebreus 13, 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Rogo-vos, pois, que suporteis a presente palavra de exortação. É uma carta,
e ela tem um objetivo: exortar. Exortar, você podia dizer assim, é dar bronca, chamar a atenção, corrigir, orientar. Exortar é isto. Então, a carta aos Hebreus é uma carta para chamar a atenção. Por que aos Hebreus? Está escrito Hebreus no começo da carta? Não está escrito. Mas o linguajar, as citações, há 31 citações do Antigo Testamento. Às vezes varia um pouquinho de acordo com o estudioso, mas 31 citações do Antigo Testamento. Isso demonstra que a carta foi escrita para pessoas que conheciam a religião judaica. Por causa disso, aos Hebreus. É por causa disso essa referência aos Hebreus e que está muito correta. E ela exorta a quê? O que ela chama a atenção? Ela tem diversas exortações. Eu anotei 11 delas. Você está com papel na mão? Eu falei no começo, você ficar com papel e caneta na mão, ou um lápis. Eu vou falar devagar, mas depois eu vou ler uma dessas exortações. Ela tem exortações no capítulo 2, no versículo 1 a 4. Ela tem outra exortação no capítulo 3, no verso 1, 2, 1 a 4, 3, 1. No capítulo 3 ainda, nos versos 12 a 19, mais exortação. No capítulo 4, versículo 1 a 3. Também no versículo 11. No capítulo 4, mais exortação do versículo 14 a 16. Então no 4 é 1 a 3, 11 e 14 a 16. No capítulo 6, versículos 1 a 3, versículos 11 e 12, os dois do capítulo 6, versículo 1 a 3, versículos 11 e 12. No capítulo 10, versículos 19 a 39. No capítulo 12, versículo 1 a 28, trecho longo. No capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 25, ou seja, todo o capítulo último é exortativo. Há diversas coisas. No capítulo 10, por exemplo, não é o meu foco hoje, agora eu vou fazer a aplicação pegando um dos trechos. Eu tenho uma vantagem aqui, que só está o Marcelo ali me olhando. Se tivesse o diácono ali do lado, ele já tinha tocado um sinal, ou 2 sinais, ou 3 sinais, ou já estava fazendo sinal para eu parar, Mas não tem ensaio do coro hoje, infelizmente não vai ter o culto aqui agora de manhã, então eu estou com uma certa liberdade. E o meu telefoninho na frente, a única coisa que eu tenho relógio, eu vou ter que colocar na parede lá atrás, eu não estou acompanhando muito. Então você me desculpe, eu não vou prolongar muito mais, mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso. No capítulo 10, uma das exortações que estão ali no capítulo 10, é uma frase muito especial que fala: não deixei de congregar-vos, não parem de se reunir como igreja, como alguns já fazem. Você pode viver sua vida cristã individualmente? Sim, sem dúvida. Hoje, com esse isolamento, nós estamos falando isso para você. Mas hoje ainda, não deixar de congregar tem até um sabor diferente para você, porque como nós gostaríamos de estar reunidos outra vez, não é? Não. Eu não sei o que vai mudar depois do coronavírus. Na minha casa, a gente já tem uma estantezinha atrás da porta na sala, onde estão ficando nossos sapatos. Eu falei para a Deise, eu acho que isso vai ser uma consequência desse coronavírus. Nós vamos fazer que nem os orientais, nós vamos ter um lugar para todo mundo deixar sapato. Preocupa não, você pode fazer visita para mim, porque se a gente fizer isso, a gente vai deixar umas pantufas lá para você ir. Só não vai com meia furada, porque na hora que você tirar seu sapato, eu vou ver que você está com a meia furada, chegando lá em casa. Mas talvez isso seja uma diferença. Mas eu não sei o que vai acontecer na questão de reunir, se vai haver alguma diferença. É muito difícil entender que nós não vamos dar um abraço, Aliás, a gente pode até usar um versículo bíblico. Tem um versículo dizendo que nós devemos nos saudar com ósculo. Ósculo, não é óculos, é ósculo. Ósculo é beijo. Então, como eu gosto, como meus filhos me beijam. E quando eu beijo meus filhos, porque é muito comum isso com mulher, Mas meus filhos homens, todos os 3, como eu gosto, os 2 homens e a mulher, como nós nos beijamos. Eu acho isso uma delícia poder dar um beijo de carinho, de amor. Hoje eu vejo alguns homens que já, quando se cumprimentam, são tão carinhosos, que têm essa atitude maravilhosa. Eu não sei o que vai ser, mas nós não vamos poder deixar de nos reunir e de congregar. Isso é essencial para a nossa vida. Hoje em dia há pessoas dizendo: não preciso de igreja, não quero igreja, igreja é perniciosa, só não presta para nada, igreja, denominação e tal. Meus irmãos, é impossível viver sem igreja. Até aqueles chamados desigrejados, que hoje tem um movimento de desigrejado, presbiteriano, batista, assembleiano, adventista, não sei o que, isso tudo não presta mais, deixa isso para lá.
Na década de 70 tinha um escritor oriental que escreveu os livros importantes, alguns foram muito marcantes para mim inclusive, mas depois escreveu outros e isso gerou um certo movimento, as pessoas começaram a sair de igreja porque toda denominação era perniciosa, tudo isso era distorção, não é? Começaram a se reunir, há um grupo inclusive que se reúne em algumas cidades, eles chamam a igreja, não põe nome porque nós não somos denominação, nós somos a igreja, virou denominação, é claro, né? Não adianta, você que reúne na casa dos outros acaba sendo na sua igreja. Você provavelmente não tem estrutura teológica lá ou eclesiástica, mas não deixa de ser uma igreja. Nós não podemos deixar de nos reunir, meus queridos irmãos. Não podemos deixar. Mas de todas essas referências que eu fiz, todas as exortações em Hebreus são exortações para que nós sejamos fiéis aos ensinos recebidos. Quem escreve a carta aos Hebreus escreve para exortá-los. Esses dias eu estava lendo Judas, uma cartinha pequenininha, e Judas, o irmão de Jesus, também irmão de Tiago de Jesus, ele fala, eu estava querendo escrever uma coisa, mas eu agora estou escrevendo outra. É importante nós ficarmos firmes na fé, defendermos a fé evangélica. De certa maneira é a mesma coisa aqui na carta aos Hebreus. Fiquem firmes. Há um trecho em Hebreus que é mal compreendido e já gerou brigas de grandes concílios da igreja, onde se encontra o ensino de que aquele que experimentou a palavra e depois se afastou não pode mais se converter. E alguém diz, como é que é experimentar a palavra? Alguém cai da graça. Eu não vou entrar nesse assunto, não tenho tempo para isso, não é o foco, mas há uma exortação de que nós devemos manter firmes a fé evangélica. E aproximando do final desta aula, eu convido você a abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 2. E agora, eu já li um trecho, mas agora eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 4. E eu vou tentar fazer de maneira bem objetiva e bem curta a aplicação deste ensino para o nosso coração. O perigo da negligência. Diz a palavra de Deus assim, Hebreus 2, 1 a 4. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, já citei isto, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, estude, pegue a sua Bíblia, uma sugestão, a carta aos Hebreus. Eu não estou dizendo que você só pode ler Hebreus agora, mas, por exemplo, vá a ela, tem tantos ensinos preciosos. O capítulo 11 sobre fé é maravilhoso, nós guardamos esse capítulo 11 de um jeito muito carinhoso em nosso coração. Você guarda, eu guardo, eu sei. A definição de fé está lá no começo desse capítulo 11, mas falando do exemplo dos nossos antepassados na fé, não é? Você sabe disso. Leia tantos ensinos preciosos na carta aos Hebreus, mas de toda maneira, nunca se desvie da palavra do Senhor. Estude a palavra para conhecê-la, para você não se desviar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus, eu sei, o primeiro versículo do primeiro capítulo de Hebreus diz isso. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas maneiras pelos profetas, agora nos falou, um verbo numa condição específica de completude, não há mais continuidade, está completo, através do seu Filho. E todo esse começo da carta aos Hebreus é para mostrar que Jesus está acima dos anjos, dos sacerdotes, ele é mais importante que Moisés, ele é mais importante do que Abraão, e ele é declarado ali como rei, está sentado no trono, ele é declarado como sacerdote. Sobre isso a carta aos Hebreus é preciosa, já preguei isso aqui em culto, não é? Porque como assim ele é sacerdote? Ele não é da linhagem de Levi, todos os sacerdotes são da linhagem de Levi. O escritor dos Hebreus fala, ele é da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque não era
descendente de Abraão, portanto também não era da tribo de Levi, mas a Bíblia declara que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele diz assim, lembram de Melquisedeque? Vocês não podem falar que só tem sacerdote entre os levitas. Havia sacerdote que não era levita, não é? E dá o exemplo de Melquisedeque, ele diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Não quer dizer que ele veio numa sequência assim, escrita em algum livro, em alguma biblioteca, onde tem aqueles que foram ordenados a partir de Melquisedeque. Melquisedeque ordenou fulano, que ordenou fulano, que foi ordenado, e depois esse fulano lá ordenou Jesus. Não é essa a ordem de Melquisedeque, não é neste sentido, mas da mesma classe, né? Embora seja perfeitamente Deus também. E ele defende a autoridade de Jesus, e ele fala, atentem ao Senhor Jesus, não desviem do caminho do Senhor. E como você e eu podemos não nos desviar do caminho do Senhor? Conhecendo este caminho. Precisamos conhecer esse caminho. Não podemos ficar satisfeitos com mensagens do reverendo Fernando Hamilton Costa. Não podemos ficar satisfeitos com as mensagens do reverendo Augusto Nicodemos. Não podemos ficar satisfeitos com as mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu conheço os dois suficientemente e tenho amizade com os dois suficientemente para saber que eles pensam exatamente a mesma coisa que eu penso. Você tem que estar nas Escrituras com a orientação essencial do Espírito Santo, procurando ter conhecimentos gerais que te ajudem a entender um pouco melhor, sim, sem dúvida nenhuma, né? Há salmos que são salmos de condenação e pedindo a desgraça dos inimigos. Há todo um contexto para explicar isso. Até hoje alguém justifica algum tipo de guerra santa, ou tem crente batendo em gente que não é crente, ou justificando até a morte de quem não é crente, como se ele, crente, tivesse o direito de tirar a vida dos outros, porque Deus mandou os judeus entrarem na Palestina, lá na época da terra prometida e de tomar posse daquele lugar. Esquecem que quando entraram e não obedeceram, Deus falou, você vai ter estes com você eternamente, eles vão ser pedra de tropeço para vocês. Não é para mais matar, porque o Senhor diz, vocês me desobedeceram, então eles vão habitar com vocês. É o que está escrito nas Escrituras, não sou eu que estou inventando isso, estou interpretando, está escrito nas Escrituras. Leia lá em Josué para você ver. Veja em Juízes citação sobre isso. E outros lugares mais também. Nós precisamos olhar as Escrituras, aprender com as Escrituras para fazer a vontade do Senhor. Quase minha aula virou um sermão, você viu? Porque o final da carta é um sermão, é uma exortação. E eu agora sim termino. Eu falei que eu estava chegando perto do final, eu não falei que eu estava terminando. Mas eu quero terminar no último capítulo, capítulo 13, com 2 versículos que você que veio na igreja e já me escutou pregar e terminar culto, sabe que não poucas vezes eu terminei o culto quase como uma bênção usando estes 2 versículos do capítulo 13 da carta aos Hebreus. Hebreus 13, versículo 20 e 21, para encerrar esse nosso momento. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não se afaste da verdade, fique firme na palavra, na verdade. Aprenda do Senhor, fortifique-se no conhecimento de Deus, recobre ou redobre, tanto faz, porque as duas coisas são verdades, o seu ânimo. Esteja firme na palavra do Senhor, caminhe com fidelidade, obedecendo ao Senhor, e o Senhor Deus há de fazer grandes coisas por meio de nós. Meu irmão, minha irmã, termino assim minha aula desta manhã. Espero que seja uma bênção na sua vida. Esta aula vai estar gravada lá. Eu vou ver a gravação depois, Marcelo, porque eu estou falando, não estou vendo nada. Mas depois eu vou ver. E eu acredito que eu não vou corrigir nada do que eu falei. Tem coisas que eu não falei. Tem tanta coisa escrita no caderninho aqui que eu não deu tempo, né? Mas eu não falei. Mas escute outra vez. Seja fiel. Seja obediente a Deus. Seja uma serva, um servo de Deus abençoado. Eu amo aquela expressão que Jesus diz assim, que ele vai, vamos escutar a voz do Senhor, muito bem, servo, fiel e bom.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do descanso do teu Senhor. É só isso que eu quero escutar. Eu preciso escutar mais alguma coisa? Nem o muito te colocarei, o muito já é o céu, né? Mas fostes fiel. Então, entra no gozo do teu Senhor. Estude, não se desvie, leia, fortifique-se. Faça a vontade do Senhor sempre, meu irmão, minha querida irmã. Deus te abençoe. Vamos orar outra vez? Querido Deus, obrigado por esse momento que passamos. Obrigado por esse dia do Senhor, mais um dia na nossa existência. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos que o Senhor continue nos protegendo em tudo, nos protegendo de enfermidades para que tenhamos vigor para fazer melhor a Tua vontade. E se cairmos enfermos, que sejamos uma bênção lá no leito de enfermidade, porque assim pode ser e assim será para aqueles que são fiéis ao Senhor. Tem misericórdia. Abençoe aqueles que estão sofrendo. Proteja, Senhor Deus, que essa enfermidade pare. Nós pedimos isso. O Senhor pode parar de uma maneira miraculosa. Tanta especulação de como começou isso, de onde veio, quem fez, como produziu. Mas nós sabemos que quem pode parar é o Senhor. Se o Senhor quiser, nós cremos, o Senhor pode parar. Tudo isto, instantaneamente, se quiser. É o nosso pedido. Contudo, como nos ensinou Jesus, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Guarda-nos, ó Pai. Dê-nos momentos abençoados. E se for servido ao Senhor, permita que estejamos juntos outra vez, hoje, às 18 horas, em mais uma meditação na Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.